Certos lugares carregam camadas invisíveis do tempo. Há paisagens que nos convidam a contemplá-las como se fosse um espetáculo imediato. Água em queda, a névoa suspensa, aquele arco-íris ocasional. Mas escondem sob a superfície uma história subterrânea feita de esforço humano, ambição técnica, esperança coletiva e abandono silencioso. As cataratas do Niágara são assim. As famosas cataratas não começam pelas quedas d'água. Começam pelo som, um som antigo, contínuo, quase orgânico, que atravessa os séculos como um coração mineral batendo dentro da terra. Durante muito tempo, muita gente acreditou que aquele rugido era apenas natureza em estado bruto da água, precipitando-se sobre as rochas enquanto a gravidade cumpria o seu papel para que acontecesse aquele espetáculo eterno do movimento. Mas aprendemos com os anos e com a escuta atenta da história que aquele som já teve outro componente além do natural. Já foi ritmo de fábrica, já foi pulso industrial, foi promessa de futuro e já foi lamento. Quem a visitou talvez a viu apenas como um monumento natural, um teatro das forças primordiais onde a gravidade ensaia, dia após dia, sua coreografia mais eloquente. Mas quanto mais nos aproximamos de sua história, percebemos que sob aquela beleza estrondosa existe um outro mundo. Um mundo escavado na rocha, atravessado por túneis esquecidos, moldado por decisões políticas e sonhos industriais. Ou seja, um mundo que ainda pulsa em silêncio sob os pés de milhões de pessoas. Se fecharmos os olhos para tentar imaginar o Niágara de um século atrás, ou pesquisarmos a sua criação, não veremos apenas turistas com chapéus elegantes e vestidos longos posando diante da espuma branca. Seremos capazes de ver um território dominado por chaminés, trilhos, galpões e canais artificiais. Veremos operários caminhando ao amanhecer, as lanternas acesas, as mãos calejadas, rostos marcados pela poeira da pedra. Veremos engenheiros debruçados sobre plantas e cálculos, discutindo declividades, pressões e vazões. Porque, durante décadas, o valor primordial das cataratas não esteve no encantamento estético, mas na energia que elas podiam fornecer. Ali se construiu um dos mais importantes polos energéticos da América do Norte. Ali, a água deixou de ser apenas paisagem e passou a ser instrumento. Em 1678, quando um explorador francês descreveu aquelas quedas como assustadoras e assombrosas, ele não falava apenas da altura ou do barulho. Falava de uma potência concentrada, de uma força que parecia exceder qualquer escala humana. Durante quase 2 séculos, esse olhar permaneceu sobretudo contemplativo. Pequenos assentamentos surgiram em ambos os lados da fronteira, mas o Niágara continuava sendo essencialmente um marco geográfico. Foi apenas em meados do século XIX que algo mudou de modo irreversível. Estados Unidos e Canadá britânico começaram a enxergar o rio não como um obstáculo ou uma curiosidade natural, mas como uma máquina em potencial. A água passou a ser vista como um recurso controlável. Em 1853, no lado americano, iniciou-se a construção de um canal hidráulico que desviava parte do fluxo do rio. Esse foi o primeiro gesto decisivo. O canal, concluído em 1861, alimentou moinhos iniciais e abriu caminho para uma expansão industrial rápida. Logo vieram fábricas de papel, moagens de farinha, instalações químicas. Formou-se ali o primeiro distrito manufatureiro concentrado das cataratas do Niágara. O som da água misturou-se ao das engrenagens. O vapor competiu com a névoa natural. A paisagem começou a se transformar. Mas a história raramente se contenta com uma única revolução. Na década de 1880, o foco deslocou-se novamente. A energia mecânica da água já não bastava. O futuro estava na eletricidade. E a grande pergunta passou a ser como transformar aquela potência local em algo transmissível a longas distâncias.
Foi nesse contexto que se travou a célebre disputa entre sistemas elétricos. De um lado, a corrente contínua, do outro, a corrente alternada. Não era apenas um embate técnico, era um confronto de visões sobre o mundo moderno, sobre como as cidades seriam iluminadas, fábricas alimentadas e sociedades reorganizadas. Imagine só a tensão daqueles anos com as apresentações públicas, os experimentos, os debates inflamados. Tudo seguia um ritmo, até que, em 1893, uma comissão internacional decidiu apostar na corrente alternada. Pouco depois, começou a construção de uma usina que entraria para a história. Quando, em 1895, ela começou a operar localmente e, em 96, conseguiu enviar eletricidade até Buffalo, a 26 milhas de distância, algo fundamental havia sido provado. A energia do Niágara podia viajar. Aquela água em queda agora iluminava cidades distantes. O rio tornara-se um sistema circulatório da modernidade. Mas o que sempre impressionou não é apenas o feito tecnológico visível, e sim aquilo que precisou ser escondido para que tudo funcionasse. Geralmente é assim, né? Para controlar o fluxo da água e devolvê-la ao rio sem interferir na superfície, engenheiros recorreram a túneis de descarga escavados diretamente na rocha. Esses túneis tornaram-se a espinha dorsal invisível das usinas. Foi assim que começou a verdadeira industrialização subterrânea das cataratas. Os primeiros trabalhos abaixo da superfície remontam ainda ao projeto hidráulico de 1853. No extremo sul do canal, equipes abriram passagens através do dolomito e de camadas mais macias de xisto. Criaram condutos revestidos de pedra que levaram a água até poços industriais, onde as rodas giravam incessantemente. Esses túneis eram modestos em escala se comparados aos que viriam depois, mas enormes para sua época. 8 a 12 pés de altura, largos apenas o suficiente para a passagem de trabalhadores de manutenção. Parte deles foi escavada à mão. Pensa, com cinzéis e picaretas. Parte com explosivos primitivos. A água entrava por comportas controladas manualmente e os operários ajustavam o volume conforme a necessidade das máquinas. Dessa forma, a gravidade fazia o resto. Depois de mover rodas e eixos, o fluxo seguia por uma rede secundária de passagens menores, até retornar ao rio através de saídas de pedra abertas na parede do desfiladeiro. Durante décadas, esse sistema funcionou como um organismo vivo, com artérias, válvulas e descargas. As fábricas dependiam diretamente da saúde desses corredores subterrâneos, mas a tecnologia é um desafio que avança sem nostalgia. Quando, nos anos 1890, as indústrias migraram para equipamentos elétricos, os antigos poços de roda perderam a sua função quase da noite para o dia. As máquinas hidráulicas foram desmontadas e as câmaras ficaram vazias. Sem manutenção constante, os túneis começaram a se degradar, acumular detritos e causar instabilidades no solo. Já na década de 1920, mapas indicavam trechos inteiros como inutilizados ou em ruína. Nos anos seguintes, muitos foram deliberadamente preenchidos com entulho ou simplesmente soterrados durante reurbanizações. Hoje, sondagens geofísicas ainda detectam vazios arqueados sob antigos terrenos industriais, mas não há acessos públicos. Eles existem como fantasmas estruturais, cavidades silenciosas preservadas apenas pela resistência da rocha. Enquanto isso, a engenharia avançava para escalas cada vez maiores. A grande virada ocorreu com a construção da primeira usina de corrente alternada em larga escala. Seu túnel de descarga foi uma obra monumental para o final do século XIX. Escavado por mais de 400 metros através da parede do desfiladeiro, ele precisava manter uma inclinação precisa para evitar inundações da casa de máquinas.
foi aberto com perfuração manual e cargas controladas de dinamite. Em trechos mais frágeis, exigiu reforços imediatos com alvenaria. O resultado foi um corredor em forma de ferradura, largo e alto o suficiente para conduzir volumes imensos de água e grande velocidade. 12 condutos verticais despejavam o fluxo das turbinas abaixo do nível da usina. Depois de extrair energia, a água era levada por aquele túnel até uma saída discreta no fundo do desfiladeiro. Ali, invisível para quem contemplava as quedas de cima, corria o sangue da nova era elétrica. Durante mais de 6 décadas, esse sistema operou de maneira confiável. Mesmo quando o edifício acima passou por reformas, o túnel permaneceu fiel à sua função, mas também estava ele condenado a se tornar obsoleto. A partir do pós-guerra, tratados internacionais redefiniram o controle das águas do Niágara. Grandes projetos públicos passaram a dominar a produção de energia. Usinas mais modernas, com túneis mais profundos e quedas mais eficientes, superaram as instalações pioneiras. Em 1961, aquela primeira usina foi desativada. As entradas de água foram seladas com concreto. As turbinas silenciaram. O túnel começou a encher lentamente de infiltrações e lençóis freáticos, transformando-se numa camada submersa, preservada apenas pela geologia. Hoje, o edifício histórico ainda permanece de pé, um marco de tijolos próximos às quedas americanas. Poucos imaginam que, sob ele, existe um corredor inundado que um dia sustentou a primeira transmissão elétrica de longa distância do mundo. Do outro lado da fronteira, o Canadá também mergulhou fundo na engenharia subterrânea. No início do século XX, uma companhia construiu uma estação geradora junto às quedas em ferradura. Diferentemente dos projetos anteriores, essa obra foi planejada desde o início como um sistema integrado de túneis. As escavações avançaram simultaneamente a partir de portais na margem do rio e de poços profundos abertos ao longo do traçado previsto. A geologia exigiu alternância entre trechos de rocha exposta e segmentos revestidos de tijolos e concreto. O túnel principal ultrapassava 600 metros e alimentava 15 tubos de descarga ligados às turbinas. Portões de aço regulavam a entrada de água. Em plena capacidade, o sistema transportava dezenas de milhares de pés cúbicos por segundo, energizando fábricas, bondes elétricos e redes urbanas em todo o sul de Ontário. Durante décadas foi considerado um modelo de eficiência hidráulica. Mas a lógica da centralização prevaleceu. Grandes estações públicas rio acima passaram a produzir volumes muito superiores. Tratados internacionais reduziram a cota de água disponível para operadores privados. A antiga usina continuou funcionando até o fim do século XX, mas como uma relíquia em lenta despedida. Em 1999, após 93 anos de serviço, ela foi definitivamente desligada. As entradas foram bloqueadas e os túneis deixados à mercê da pressão hidrostática e foram se enchendo gradualmente. Inspeções remotas mostram que muitos revestimentos de tijolo permanecem surpreendentemente íntegros. Acima deles, o prédio vazio observa o rio, as janelas seladas, as máquinas removidas, como um monumento da época em que as empresas privadas disputavam a força das cataratas. Outro sistema importante surgiu poucos anos depois da antiga usina, quando uma companhia ligada a Toronto escavou um túnel de descarga ainda mais longo. A mão de obra era majoritariamente formada por imigrantes italianos, poloneses e húngaros que trabalhavam sob luz de lampiões, perfurando, detonando e carregando entulho. O túnel, concluído em 1907, estendia-se por mais de 670 metros sob a paisagem. Seu arco de tijolos foi assentado curso por curso, cuidadosamente moldado para reduzir turbulências e erosão.
Na extremidade, uma ampla abertura de pedra devolvia a água ao desfiladeiro. Acima dele, erguia-se uma das mais elegantes construções industriais da região, uma fachada de calcário e janelas arqueadas. Por quase 70 anos, o conjunto funcionou sem grandes interrupções, mas depois, como tantos outros, foi superado por instalações mais modernas. Em 1974, a nova usina fechou, os túneis foram selados e o silêncio voltou a ocupar aqueles corredores. Durante décadas, ninguém mais caminhou por ali. Até que, já no século XXI, um projeto de restauração decidiu reabrir esse túnel específico ao público. Equipes removeram os detritos, reforçaram os segmentos fragilizados e instalaram as passarelas. Em 2023, os visitantes puderam finalmente atravessar aquele arco centenário, sentir a umidade nas paredes, ouvir o eco dos próprios passos onde antes rugia a água. Para o mundo, esse gesto teve algo de profundamente simbólico. Pela primeira vez, um desses espaços invisíveis voltou a ser parte da experiência coletiva. Ali, as pessoas podem tocar, ainda que brevemente, a espinha dorsal da primeira era hidroelétrica. Mas nem todos os túneis tiveram um destino tão sereno. Houve também tragédias e nenhuma foi tão devastadora quanto o colapso de uma grande estação do lado americano, construída em etapas ao longo das primeiras décadas do século XX. Seus sistemas subterrâneos eram os mais complexos até então. Condutos de captação no Planalto Superior, condutos inclinados descendo mais de 40 metros pela parede do desfiladeiro, redes de descarga conectando múltiplas casas de máquinas. Era uma verdadeira cidade subterrânea na água, capaz de operar várias unidades simultaneamente sem refluxos. Durante 30 anos, tudo funcionou como planejado. A eletricidade se espalhou pelo oeste do estado de Nova York, e então, numa tarde de junho de 1956, surgiu um pequeno vazamento atrás da estação. Parecia banal, mas, em poucas horas, transformou-se numa fissura. A parede do desfiladeiro começou a ceder. As rochas se deslocaram e os grandes tubos de aço foram arrancados dos seus suportes. A água invadiu os níveis inferiores e 3 geradoras foram destruídas quase instantaneamente. Parte da estrutura caiu no rio e parte foi esmagada pelo deslizamento. Abaixo do solo, os túneis de descarga se encheram de maneira abrupta, selando para sempre aquele labirinto. O desastre marcou profundamente a história industrial do Niágara. A partir dele, consolidou-se a decisão de concentrar a geração hidroelétrica em instalações públicas mais seguras, afastadas das quedas. Pouco depois, uma nova mega-usina começou a ser construída rio acima, simbolizando a passagem definitiva de uma era fragmentada para outra centralizada. Hoje, o que resta daquela estação destruída são cicatrizes visíveis, muros quebrados presos à encosta, escadarias que levam a plataformas vazias, placas discretas indicando onde ficavam os edifícios. Os túneis, porém, desapareceram. Estão colapsados, soterrados ou completamente inacessíveis. São memória geológica e não mais arquitetura. Se percorrermos mentalmente essa história, vamos perceber que os túneis do Niágara não são apenas obras de engenharia. Eles são testemunhos de uma mudança profunda na relação entre a humanidade e a natureza. Representam o momento em que passamos a enxergar rios como sistemas produtivos, quedas d'água como motores e paisagens como infraestrutura. Cada corredor escavado na rocha carrega a marca de milhares de horas de trabalho físico, de decisões tomadas em salas de reunião, de tratados assinados entre nações e de esperanças depositadas no progresso tecnológico. Durante mais de um século, as cataratas do Niágara não foram apenas um destino turístico global.
foram um dos grandes motores industriais da América do Norte. Um laboratório vivo de engenharia, um campo de provas para a eletrificação moderna, um polo químico, metalúrgico e manufatureiro que alimentou cidades inteiras e sustentou milhares de famílias. Ao mesmo tempo, foi palco da degradação ambiental, de decisões políticas assimétricas, de comunidades deslocadas e de um lento processo de esvaziamento urbano. Também carregam silêncios. Silêncios de operários anônimos que nunca tiveram seus nomes gravados em placas comemorativas. Silêncios de espaços que, uma vez abandonados, continuam existindo fora do campo de visão, sustentando edifícios, armazenando água, guardando ecos. Nos resta pensar. Com que frequência e quantas pessoas caminham hoje sobre esses vazios sem saber de tudo o que aconteceu ali? É uma reflexão interessante. Quantas fotografias são tiradas nas plataformas de observação enquanto dezenas de metros abaixo, túneis inundados permanecem intactos desde o início do século passado? Há algo de profundamente humano nessa sobreposição de camadas. Nós construímos, usamos e abandonamos. Criamos sistemas grandiosos que, em poucas décadas, se tornam obsoletos. Celebramos inaugurações e esquecemos dos encerramentos. A história industrial do Niágara é, nesse sentido, um espelho da própria modernidade, que é acelerada, ambiciosa e capaz de feitos extraordinários, mas também rápida em descartar o que já não serve aos seus propósitos imediatos. Ao pensar nesses túneis, é preciso pensar também na ideia de memória. Eles são os arquivos físicos de uma época em que a eletricidade era promessa e os engenheiros acreditavam poder redesenhar o mundo com cálculos e concretos. Alguns foram preservados, outros desapareceram, mas todos fazem parte de uma narrativa maior sobre como sociedades escolhem organizar energia, trabalho e território. A reflexão sobre todas as nuances que envolvem as cataratas do Niágara provocam uma sensação ambígua. Por um lado, a admiração profunda pela coragem técnica daqueles que ousaram escavar quilômetros de rocha para domar um rio. Por outro, uma consciência aguda da fragilidade desses empreendimentos diante do tempo, da política e da própria natureza. A reflexão é que as cataratas continuam caindo, indiferentes às fases da industrialização. A água segue o seu curso, enquanto nossas estruturas vêm e vão. Talvez seja isso o que mais nos toca, né? A ideia de que, sob um dos cenários naturais mais reconhecíveis do planeta, existe um cemitério de infraestruturas, de histórias, uma espécie de museu invisível, cheio de passagens abandonadas. E que essa coexistência entre o eterno movimento da água e a quietude dos túneis nos convida a pensar sobre permanência e transitoriedade. É uma bela reflexão. Sobre aquilo que nós escolhemos lembrar e o que nós deixamos afundar no esquecimento. Talvez seja isso que as cataratas nos ensinam, né? Que progresso sem responsabilidade deixa resíduos. Que inovação sem cuidado produz feridas duradouras. Que cidades não são apenas infraestruturas, são organismos sociais feitos de memórias, vínculos e expectativas. A conclusão não está fechada. Ela está suspensa como a névoa que sobe das quedas ao entardecer. Sempre que alguém se aproxima do Niágara, valerá a pena lembrar que a história não está apenas diante dos olhos. Ela também se estende sob os pés, em corredores silenciosos, esperando que alguém, em algum momento, volte a escutá-la. O que achou da história? Gostaria de ouvir mais narrativas desse tema ou não? Deixe nos comentários.
Muito obrigado pela sua companhia especial. A gente se vê num próximo vídeo.